somos o duo Jacarandá, é um duo de viola e violão, não necessariamente um grupo de música sertaneja, né? Você fala viola e violão. Viola é um instrumento, é uma palavra extremamente conhecida no Brasil, que faz referência àquele instrumento de 10 cordas, mas aqui é a viola de orquestra, a viola de arco. Eles chamam viola de arco. Isso, e a gente quer conversar um pouco como foi que surgiu aqui esse duo Jacarandá, né? Eu não me lembro mais quantos anos já. Bom, tem boa memória? Nós dois tocamos viola, né? Você toca viola, além de violão, você toca viola. Sim. Né? E a gente se conhece aqui 25 anos já. Então eu tinha um trabalho de música de câmera, viola e piano, com a professora Irina Ratcheva, e a gente participou naquela época em que eu tocava com ela assim, em festivais, e a gente tocou em concursos também. Ela me acompanhou em concursos na década de 90, no Rio de Janeiro, em alguns lugares assim. E aí quando eu fui morar em Londrina, nós nos conhecemos. Aí teve uma dificuldade com relação a tocar em outras cidades menores com relação a piano. É muito difícil em cidades pequenas você encontrar um bom piano, um piano de cauda. E a viola tem um som muito, eu acho assim, um som bem potente, né? Então, os pianos que eu encontrava não eram muito bons. Então a gente teve uma ideia de fazer uma coisa com viola e violão, e deu certo a combinação, né? Deu certo, só que aí tem uma loucura nessa história, porque é o seguinte, a gente começou tocando, era um concurso de choro. Ah, tá. Porque essa formação aqui ela é muito incomum, né? Por exemplo, o primeiro obstáculo que a gente encontrou foi de repertório. Encontrar repertório original para violão e viola, né? Uma coisa não muito fácil. E até por a gente ser produto dessa história aí que você está falando, que você tinha um duo de viola e piano, a gente começou a fazer transcrições de parte de piano para o violão, para poder acompanhar a viola, ou então, às vezes, obras que era para violão e algum instrumento solo, aí fazia a transição da parte solo para a viola. Isso. E eu sei que o nosso primeiro repertório foi um choro, que eu não me lembro mais, mas a gente tocou na cidade de Indaiatuba. Indaiatuba, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Exatamente. Isso. E aí nós gostamos da experiência, né? Isso. E aí o que acontece? O problema do repertório, né? Uhum. Eu tinha um CD lá em casa do saudoso Sigmund Kubala, tocando arpegione com viola, com violoncelo e violão, com Paulo Petrassoli. Eu tinha esse CD e eu ficava escutando isso aí e pensava, por que a gente podia fazer isso na viola, né? Sim. E no violão. E aí culminou de eu conseguir a partitura da arpegione, e aí foi a primeira peça de peso que a gente começou a estudar, né? Eu tinha, assim, na viola tem as sonatas, aquelas peças principais de viola, como sonatas de Brahms, coisas que são impossíveis de fazer no violão. Então a gente escolhe um repertório que, né, nem todas as peças... Quer fazer um pedacinho da arpegione? Vamos fazer. Vamos lá então? Então.
Então, Nathan, nós temos muita estrada, né, nesses 20 e tantos anos que a gente está junto. Sim. Inclusive, fizemos bastante festivais de música. Tocamos, por exemplo, em Belém do Pará. Sim. Né? Fizemos aquele circuito de música em várias cidades do Paraná. Né? E uma dessas cidades eu achei interessante que a forma como a gente interage com a plateia, de conversar. E, inclusive, teve um fato interessante que a gente tocou uma vez. E antes da gente tocar, tinha um festival de desfile de moda. E aí eu fiquei preocupado lá no camarim, falei, cara, a gente vai tocar Marim Marré, Arpegione, Folia de Corelli, como é que vai ser? Aí eu falei, não, vamos conversar. E a preocupação é porque imagina a música que estava tocando para o desfile de moda, né? O tutti-tutti, como se diz, som extremo assim. Aí eu pensei justamente o contraste que é aquele som eletrônico, né, tão forte com uma formação dessa, no violão e viola. E eu peguei justamente daí. Aí cheguei lá para a plateia, falei, olha, vocês estão olhando esses dois músicos aqui agora, vocês devem estar pensando assim, esses caras são malucos. Porque um som desse que tá aqui, esse cara entrar agora com um violãozinho, uma viola, achar que vai e tal. Aí eu falei, mas eu vou propor uma experiência para vocês, né? Porque a música que vamos tocar, do compositor Marim Marré, é uma música de quantos séculos atrás? 300 anos. Mais de 300 anos atrás. Então imagina, eu vou fazer a proposta de irmos agora visitar o Museu do Som. O que pessoas de 300 anos atrás ouviam? Né? Como era o som? A gente acabou de ouvir uma música moderna, eletrônica, né? Uma coisa aí bem feita e tal. Mas o que ouvia há 300 anos atrás? Como seria o desfile de moda 300 anos atrás? E eles ouviram. E aí nós vamos tocar das 5 danças do Marim Marré, nós vamos tocar a dança 1, a 4 e a 5. Pequenos trechos dessas danças, para vocês terem uma ideia do que foi apresentado lá. Agora, Nathan, a gente tem uma preocupação com o repertório brasileiro, né? Sim. Por exemplo, tem uma obra que a gente está em fase de estudo ainda, a gente ainda não aprontou, mas que é a sonata do Radamés Mihaly, né? Para violoncelo. Para violoncelo e violão. E violão, que eu fiz uma transcrição para viola. Para viola. E Isso. violão ficou muito bacana, ficou bem interessante na viola, assim, ela Sim. pega porque você tem que fazer uma transcrição do seu instrumento de que ele fica confortável e fique soando bem, né? Sim. A gente fez preserve as características do instrumento, né? A gente já fez muita coisa que a gente tocou e que no final não ficou bem, a gente deixou de lado, Exatamente. Né? Muita coisa. Exatamente. Né? Uma peça, por exemplo, que fica muito boa na viola é o Corelli, a La Folia de Corelli, também é uma peça boa. Né? Então, e aí dentro dessas
transcrições, por exemplo, existe a Dança Espanhola do Granados. Eu acho que essa obra é original para piano. Mas existe uma série de transcrições dela, tem violão com violoncelo, etc. Mas enfim, eu sei que a gente acabou fazendo aqui com violão e viola, e eu acho que funcionou demais. A gente pode fazer um trecho ali, né? Vamos lá? Vai. Então, Jário, a essa altura, talvez alguém esteja se perguntando, mas como fazer um grupo, né? Como fazer um grupo de música de câmara? Música de câmara, a partir de 2 músicos, já é música de câmara, né? Então você tem duo, você tem trio, você tem quartetos, quintetos, até chegar à orquestra, etc. Mas, claro, câmara são formações menores. Eu acho interessante, uma coisa que eu sempre pensei, é que tudo que você vai fazer e quer fazer bem feito, você busca as melhores referências, né? Jair é um excelente violista e certamente conhece todos os grandes violistas aí do mundo, né? Quantas gravações a gente ouve e tal como referência. A gente quer fazer um duo, então a gente busca as melhores referências. Mas tem alguns aspectos assim que eu acho interessante. Por exemplo, para acontecer o duo Jacarandá, eu sou baiano, também não sou de Londrina, mas vim morar em Londrina quase 30 anos. O Jairo veio de Belém e acabamos nos encontrando aqui. E deu tão certo. Se você olhar todas as formações, as grandes formações, tem um pouco disso, né? Se você pensar lá, às vezes, e isso em qualquer área, você fala assim, seleção de 70, seleção brasileira de 70, vamos, seleção histórica. Bom, aqueles jogadores estavam naquele tempo, naquele lugar, e houve aquela feliz coincidência, aquele feliz encontro. Nós temos em Londrina a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina. Um dia, o Eugênio e a Irina vieram morar em Londrina e trouxeram parte da Orquestra de Câmara do Pará, né? E coincidiu, nos encontramos aqui e aí nasce esse trabalho. Então, a música de câmara, ela requer, primeiro, que esses elementos ali estejam presentes, né? Essas capacidades se encontrem, amizade, né? Tem que acontecer muito. A gente toca viola junto na Sinfônica aqui também, nós somos parceiros distantes há muito tempo, e até os nossos ensaios, a maneira da gente preparar as coisas, acontece muito através das nossas conversas, né, Jair? Também tem que ressaltar a questão das orquestras jovens, que tem muitas orquestras jovens hoje. Sim. E às vezes muitos jovens eles esquecem desse trabalho de música de câmara. A música de câmara, ela é muito... O trabalho que você tem na música de câmara, ele te aprimora para você tocar numa orquestra sinfônica, para você saber ouvir. Às vezes você está tocando na orquestra sinfônica, você tem que estar com o ouvido no clarinete, o ouvido lá no oboé, você tem que saber escutar. Acho que a música de câmara, ela é muito importante na formação de qualquer jovem, sabe? Então eu super indico para que todo jovem que já tem um certo, nem precisa ter tanto nível, mas forme duos, trios, quartetos. Por exemplo, tem um festival
que eu participo sempre aqui no Brasil, que é o Encontro Nacional de Violas, né? E a gente tem uma preocupação dentro do festival de formar duos, trios, quartetos, né, quintetos de viola. Existem até certas transcrições para pequeno grupo de violas, né? Então é um prazer danado a gente poder se reunir e fazer esse trabalho de música de câmara. Eu, por exemplo, sempre tive vontade na minha vida de tocar num quarteto de cordas, mas é aquilo que ele falou. A gente precisa estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu nunca tive essa oportunidade de estar né? Porque um quarteto de cordas, por exemplo, você precisa ter as pessoas certas, né? Então, no caso aqui, encontrei o Natan no violão e tem dado certo, né? E a gente, graças a esse duo, a gente tem feito esse trabalho aqui, inclusive de transcrições de músicas, sim, de outras músicas para o duo, que eu inclusive repasso para todos os estudantes que queiram fazer um trabalho também de viola e violão. Eu tenho eles sempre têm me procurado, alguns alunos, perguntando se eu tenho alguma coisa para duo de viola e violão. A gente faz e manda. Então quem quiser, tiver interesse, claro, a gente manda as partituras para as pessoas. E a escolha do repertório é uma coisa muito, muito, muito importante, né? A gente já tocou, né, já tocamos diversas coisas que desistimos de tocar. E outras que nos atraiu e a gente toca até hoje, fala, poxa, essa aí deu muito certo pra gente. Então são coisas que você, ao longo da prática, você vai aprimorando. Por exemplo, o Piazzolla, né? O Piazzolla, a história do tango de Piazzolla, a gente fez a transcrição para viola, porque sim, é para original para flauta, né? Flauta e violão, exatamente. E violão, viola tem dado super certo e a gente sempre tem tocado o Piazzolla. Por exemplo, a área da Baquiana do Villa-Lobos, né? Sim. Que tem uma gravação antiga de um famoso violista húngaro, mas que morou no Brasil na década de 80, que é o Pérez Dvorek, que você conheceu. Ele gravou essa área da Baquiana com viola e piano, né?
Então, Nathan, com relação à questão interpretativa, por exemplo, minha característica da minha personalidade é sempre tentar tirar muito som da viola. Uhum. Porque eu sou um músico de orquestra e minha formação também muito em orquestra sinfônica também. Tem mais de 1,80 de altura. E aí quando eu toco com o violão ele tem a questão tecnológica de você botar um aparelho, um microfone, uma caixa de som. Mas de uns tempos para cá a gente tem optado por tocar mesmo acusticamente, né? Justamente. Então eu tenho que diminuir o volume daqui do instrumento aqui, né? A mão. Pegar todas as dinâmicas e descer 2 graus. Exatamente. Isso aí tem a minha dificuldade, é tentar ainda. E aí que é bom desse duo é que eu tento o meu ouvido escutar mais o violão. Sim. Que parece que quando eu toco aqui, eu não consigo escutar muito bem o violão, então eu tenho que diminuir bastante aqui. E o violão é um instrumento, da natureza, digamos assim, de baixa sonoridade. Você tem ideia, até o compositor Berlioz falou sobre o violão, tem um tratado dele que ele fala sobre o violão, então ele sai descrevendo que é um instrumento de som doce, instrumento muito legal, etc., mas que na época lá, ele não tinha ganhado as salas como o piano por causa da sua baixa sonoridade, né? Os luthiers já avançaram muito, já se constrói violões hoje que tem um som assim interessante, mas nunca no nível de competir com uma viola. Então, por exemplo, desse assunto que o Jairo falou, o Jairo tocava em pé, eu sentado, aí eu colocava um microfone. Só que sempre é muito complicado trabalhar timbre e tal, com essa história de microfone, porque ali já vira outro instrumento. E a gente realmente queria ouvir som do violão, né, como ele é, e o som da viola. Eu estou gostando, né, dessa nova configuração aqui que a gente está trabalhando. Né, Jair? Quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso aí? Não, é porque para mim a gente ficou o quê? Uns 20 anos eu tocando em pé e você sentado, né? E agora a gente está buscando essa sonoridade. Né? Eu não sei se até no palco, né? Fica até mais equilibrado, né? Duas pessoas sentadas do que um em pé. Ou seja, o trabalho de música de câmara, ele é também um laboratório de descobertas, né? Você falou lá atrás sobre as transcrições, quer dizer, a gente acaba fazendo um trabalho um tanto quanto de arranjo, você desenvolve essa parte de arranjo, né? Porque você vai transcrever coisas ali para a tua formação, você vai experimentar, às vezes até uma posição no palco ali, dependendo do instrumento que você, né, utiliza no teu grupo, mas vale a pena para... Assim como instrumentista, você começa a buscar cores no seu instrumento. Por exemplo, quando eu toco com viola e piano, por exemplo, agora eu não toco nem a metade do som que eu tiro quando eu toco com piano, entendeu? Exatamente. Então sempre tem. Então eu fico vendo, nossa, eu consigo fazer piano 2 vezes mais do que eu imaginava que eu podia fazer, entendeu? E aí eu me preocupo com a plateia, o público, né? O meu piano tem que chegar na última cadeira, né? Sim. Mas quando você às vezes tem um bom instrumento, você pode ter essa, né? Isso também varia de sala. De repente vai ter lugares que vamos tocar que a gente vai ter que microfonar o violão, né? O violão tem essa limitação mesmo, não tem jeito, né? O Villa-Lobos, por exemplo, ele era a favor do microfone no violão. Ele achava que a orquestra não tinha que diminuir, não, as dinâmicas dela. O Villa-Lobos foi muito próximo do Segovia. Eles conviviam. Já o Segovia era mais puritano assim. O Segovia ele se arrumava quando ia tocar com uma orquestra, ele sentava bem na ponta do palco. Ele reduzia a orquestra e colocava a orquestra lá atrás, porque ele queria o violão assim, sem microfone, né? E a orquestra diminuía a dinâmica, ficava longe. Quer dizer, ele adaptava a orquestra à realidade do violão. O Villa-Lobos não, põe o microfone, já existe microfone, põe então. Mas aí são concepções que você vai trabalhando e você vai fazendo as escolhas, né? Aquilo que você entender que funciona melhor. Fazer. Bom, Jairo, e aí tem uma música que a gente gosta muito de tocar e que nessa você não poupou a dinâmica,
que é a nossa última música aqui, que é o Canários, do Gaspar Sanz. Nessa aí vocês vão ouvir a viola em todo o seu potencial. Agora, eu não sei se isso vai na gravação, mas me passou uma coisa pela cabeça. Quando você pega um livro, Sim. você sabe ler. Você pega o livro, você lê e você interpreta aquilo que você está lendo. Tá. Livro. Nós, músicos, a gente pega uma partitura, a gente interpreta aquilo que a gente está vendo e depois passa para o público. Sim. Entendeu? E esse público, em 90% dele, não entende de música. Então a gente tem que ter essa capacidade de fazê-los entender alguma coisa, né? Você entende, né? O público absorve pela lógica que a própria música traz. Que a estrutura musical ela é organizada, né? Por exemplo, por mais que não sejamos arquitetos, a gente enxerga aqui uma reta, um círculo, as formas todas, a gente enxerga e interpreta, né? Ainda que não saibamos calcular as coisas, etc. Eu acho que assim é o público com a estrutura musical. Ela também é organizada e ela tem aquela lógica que as pessoas sentem. Por exemplo, quando a gente faz um ralentando ou um acelerando, né? Digamos, a gente está tocando, aí vai deixar a música mais lenta. Ou está tocando e vai acelerar, vai deixar mais rápida. O bom ralentando ou o bom acelerando é o que os professores chamam de orgânico. Você faz uma coisa orgânica. Ou seja, que te passe uma sensação muito natural. Eu já vi uma masterclass, acho que do Manuel Barrueco, violonista, e ele mostrando para um aluno assim, sobre essa questão de ralentar ou acelerar. Ele mostrava a montanha russa. O carrinho está subindo e tal, aí chegou no ponto mais alto, aí quando ele desce, ele não faz assim, ele começa e pega a velocidade. Então a gente busca, né, ao fazer os acelerando, os ralentando, essa lógica que a gravidade passa. E isso as pessoas têm, você não precisa dar nome, né? A gente sente isso aí. Isso. A harmonia musical, ela tem hierarquia, né? Tem um acorde que atrai o outro e tal, e as pessoas naturalmente sentem isso. E nesses 20 anos, Natan, você já notou se alguma plateia que a gente tocou não gostou do nosso repertório? Pelo contrário, eu tenho um depoimento absurdo, já que você falou nisso. Um dia nós tocamos, era uma escola de música pequena, um colega, e depois uma aluna, uma ex-aluna minha, viola, estava assistindo e veio me trazer um depoimento. Ela disse o seguinte: Natan, eu levei uma pessoa para assistir o recital de vocês e era uma pessoa muito pobre, que nunca tinha ido ao teatro, nunca tinha assistido a música clássica assim e tal.
e ela chorou do início ao fim, dizendo: eu não sabia que existia isso. Eu fiquei, meu Deus, às vezes a gente leva como tão natural por fazer isso sempre, né? Mas eu acredito que é muito tocante para as pessoas, né? A música tem esse poder e eu acho que essa formação aqui, ela casou muito bem e tem potencial de passar isso, né? Eu me preocupo muito assim de sair desse pedestal que colocam a música erudita. Assim, eu penso muito na plateia mais simples. Quando a gente toca em várias cidadezinhas, a gente vê que as pessoas pela primeira vez estão vendo uma viola, um violão, entendeu? E eu me preocupo também com a questão do repertório, né? A gente sempre tem que pensar não em o que uma ou duas pessoas na plateia vão pensar. O que um acadêmico irá pensar, exatamente, né? Mas o que as pessoas irão pensar. O que as pessoas... Como elas vão receber. Porque eu sou da época em que a gente tocava alguma coisa e a pessoa dizia assim, olha, não importa se o teatro todo deteste, mas se uma pessoa está gostando, para mim, está dando resultado. Não, eu sou o contrário. Eu quero que o teatro, que a maioria goste do que a gente está fazendo. Sem dúvida. Entendeu? Porque a gente não consegue agradar a todos, né? Existem pessoas que vão assistir um concerto, elas vão com outras intenções, né? Às vezes, uma vez uma pessoa disse para mim, Jair, por que você está nervoso? Isso quando eu era bem jovem, assim, por que você está nervoso? Eu falei, estou nervoso, né? Não, rapaz, olha para a plateia. Olha ali, ó, ali é tudo gente que saiu da sua casa para ouvir um pouco de música, para esquecer seus problemas, dos seus trabalhos, da sua vida pessoal. Então ali, pensa desse jeito. Porque a gente, quando é estudante, a gente pensa muito no professor que está ali, que vai ver que se a gente vai errar, se a gente vai desafinar. O colega, principalmente os colegas, que esses são os mais cruéis, né? Com relação à crítica, né? Não, eu parei com isso. O que eu gostei do nosso duo, de viajar bastante, é de encarar essa plateia, que você vê gente simples te assistindo. Sim. E até eu aprendi a tocar também de um jeito mais simples, entendeu? Por exemplo, quando eu toco com violão, eu procuro a questão de vibrato. Vibrato é um tempero, né? Você não precisa tocar como se estivesse solando uma orquestra sinfônica. É uma música de câmera, é ali, é um ambiente intimista, né? Então, eu acho muito bom. Esse do nosso aqui, a gente é bem jovem ainda, né? Nos consideramos jovens e a gente vai ter muita coisa. A gente pretende um dia gravar um CD, gravar alguma coisa assim, né? Repertório, sei lá, brasileiro. Essa sonata do Niata, ele está até no plano, quem sabe? Gravar, né? Villa Lobos também, enfim. É isso aí. Então...